Seja muito bem-vindo a mais uma aula de física comigo. Eu sou o professor Celso Costa e hoje nós vamos ter uma aula sobre tração, polias e máquina de Atwood. Então, nosso primeiro assunto será a tração. O que seria a tração? Tração, ela ocorre quando nós temos uma corda segurando um bloco de massa, um corpo de massa. Então, se nós tivermos aqui um bloquinho preso a uma corda, então vou desenhar uma corda aqui, tá? Uma corda. Essa corda pode ser um fio, pode ser um barbante, pode ser uma corrente. A gente chama de corda. Vamos chamar de fio ideal, tá? Fio ideal. O que seria o fio ideal? O fio ideal é aquele que a massa dele, o comprimento, a espessura dele é desprezível. Então ele não interfere em nada. Ele apenas vai indicar para a gente que existe uma força de tração. Então ele está preso aqui, eu posso colocar até um outro bloquinho aqui do lado, tá? E uma força puxando esses dois bloquinhos, ou seja, puxando esse conjunto. Então eu vou falar que esse bloquinho aqui é o bloco A, esse outro bloquinho vai ser o bloco B, aqui no meio nós temos uma corda e uma força resultante puxando esses dois caras aqui. Legal? Beleza, e onde que aparece a tensão ou a tração? Tensão e tração são sinônimos, eles querem dizer a mesma coisa. Então, a tensão ou tração, ela vai aparecer bem aqui assim. Então, a tração para lá é o bloco B puxando o bloco A, então eu posso falar que aqui tem a tração do bloco B atuando no bloco A. No sentido contrário, nessa mesma corda, eu tenho o bloco A puxando o bloco B de volta, né? Então nós temos uma ação aí da terceira lei de Newton, ação e reação. Então para toda ação existe uma reação. Aqui nós temos uma tração também, só que dessa vez é o bloco A que está puxando o nosso bloco B de volta. Como que a gente consegue resolver isso daqui e descobrir o valor dessa tração nesta corda? A gente pode separar os bloquinhos. Então eu vou separar os dois aqui. Vou deixar esses bloquinhos aqui separados. E eu vou escrever aqui no bloco A. No bloco A. E aqui no bloco B. Legal? Vamos desenhar novamente esse bloquinho aqui separado. Eu vou desenhar o meu bloquinho A. E eu vou desenhar aqui o meu bloquinho B. Inicialmente, eu vou só desenhar esses bloquinhos. Vamos pensar o seguinte, vamos olhar para o nosso sistema aqui e vamos tentar definir quais são as forças que estão atuando nesse bloco. Bom, nesse bloco aqui eu teria a força peso, né, para baixo, teria uma força normal para cima, que estão se anulando. Então essas forças aqui a gente pode ignorar, porque a força resultante nesse caso aqui em Y, na vertical, seria zero. Para trás eu não tenho nenhuma força, eu até teria a força de atrito aqui, mas por enquanto a gente está desconsiderando a força de atrito. Então nós temos apenas uma força aqui, que é a força de tração dessa corda atuando no bloco A. Então eu vou colocar essa força para cá assim, ó. Força para cá. E essa força aqui é a nossa força de tração. Legal? Tração do quê? A tração que o bloco B está aplicando no bloco A. Muito bem. No bloco B, o que, que nós temos? Nós temos duas forças aqui atuando. Temos a força resultante, que está para a direita, e temos a força da tração na esquerda. Então, temos forças opostas ali. Vou desenhar aqui a minha força resultante para cá, meu FR, e no sentido contrário, eu vou ter a força de tração. Agora, é a tração do bloco A exerce no bloco B. Legal? Mas quando essas trações estão na mesma corda, essas trações são iguais, são equivalentes. Então eu posso falar que a tração de B em A é a mesma coisa que a tração de A em B. Logo eu posso até ignorar essas letrinhas que aparecem embaixo e falar que a tração é igual à tração. A tração de um lado é igual à tração do outro. Então, a partir desse momento, a gente vai ignorar esses BA e AB e vamos só falar sobre tração. Legal? Beleza. O que é tração? Tração é uma força.
E a gente lembra que pela segunda lei de Newton, a força é massa vezes a aceleração. Como essa tração é a mesma coisa que a força, eu posso falar que a tração também é massa vezes aceleração. Acontece que a tração ela é a massa do bloco que ela está atuando. Então, neste primeiro bloco, no bloco A, nós temos aqui que a tração é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Legal. Do outro lado, nós temos o quê? Duas forças. A gente precisa lembrar dos vetores. Forças de sentidos opostos vão subtrair um do outro. Então, eu sei que a força resultante está aqui para a direita, logo, o meu referencial vai ser para a direita também. Ou seja, a força resultante é maior do que as outras forças. Se a força resultante é maior, eu vou colocar ela primeiro aqui, ó. Então, vai ficar a força resultante menos a tração é igual a massa, agora do bloco B, porque a gente está trabalhando com o bloco B, vezes a aceleração do sistema. Note que a aceleração vai ser a mesma para os dois. A tração vai ser a mesma para os dois. Legal? Ah, legal, professor. Dá para resolver um de cada vez, né? Dá. Acontece que muitas vezes a gente tem só a massa dos blocos. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui novamente o bloco A ligado por uma corda a um bloco B e ambos estão sendo puxados por uma força resultante. Eu vou falar que esse bloco A tem uma massa igual a 2 kg. E esse bloco B tem uma massa igual a 4 kg. A força que está puxando esses dois caras aqui, uma força resultante, vai ser de 20 newtons. 20 newtons. A pergunta é, qual é a força de tração nessa corda? Qual a força de tração? Ou seja, quanto que essas caixinhas estão tracionando essa corda? Quanto que elas estão puxando nessa corda, né? Qual é a força que aparece aqui? Então, aqui a gente sabe que tem uma corda, logo ela tem tração. Tem tração ali e tem tração para cá. Legal, vamos montar a nossa equaçãozinha aqui. Então, no bloco A, o que que a gente tem? A gente tem apenas uma força de tração. Então, eu vou colocar aqui a tração é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Legal, qual a informação que nós temos aqui? Por enquanto, só a nossa aceleração. Então, a tração... Desculpa, por enquanto a gente tem só a massa do bloco A, né? Então, nós temos aqui a massa do bloco A, 2, vezes a aceleração. T igual a 2A. Legal. Por enquanto, a gente não consegue resolver mais nada. Então, vamos para o bloco 2. No bloco 2, ou no bloco B, né? No bloco B, nós temos duas forças atuando. Novamente, eu sei que o sistema está sendo puxado para cá. Logo, a minha força resultante é maior. Então, vai ser a força resultante aqui, menos a tração, porque a tração está no sentido oposto, é igual a massa do bloco B vezes essa aceleração do sistema. A aceleração do sistema é igual para os dois blocos. Nós temos a força resultante? Temos, está aqui, é 20. Então, vai ficar 20 menos a tração, que a gente vai descobrir, é igual a massa do bloco B, 4 kg, vezes a aceleração do sistema. Bom, nós temos aqui duas equações com as mesmas incógnitas, a tração e a aceleração. Como que a gente consegue resolver isso daqui e descobrir a tração e a aceleração? Primeiro, a gente vai descobrir a aceleração, fazendo um sistema matemático. Eu vou colocar aqui a tração, vou colocar do lado de... Vou colocar numa próxima página aqui, tá? Então, primeiro a gente vai ter a tração igual a 2 vezes A. Legal? E depois a gente tem no bloco B 20 menos a tração igual a 4 vezes a aceleração. Resolvendo esse sistema aqui, vocês já devem lembrar que o sistema a gente soma essas duas equações. A gente vai ter aqui que 0 mais 20 vai continuar sendo 20. T menos T vai dar 0.
Então esses caras aqui vão sumir. E 2A mais 4A é igual a 6A. Tá? Então a gente consegue resolver isso daqui. Pegando esse 6 que está multiplicando aqui, a gente precisa tirar ele. Então eu vou dividir dos dois lados aqui por 6. Então, divido por 6 aqui e divido por 6 aqui também. Então a gente vai ter que esse 6 com esse 6 vão acabar cortando, vai dar 1, uma vezes A. E aqui nós temos que a nossa aceleração é igual a 20 sobre 6. Que é a mesma coisa que 10 terços de metro por segundo ao quadrado. Legal. Descobrimos aqui a nossa aceleração. 10 terços de metro por segundo ao quadrado. Preciso resolver isso daqui, professor? Não, na verdade não, porque 10 terços eu coloco o número inteiro. Todos os valores, todas as casas decimais. Eu poderia arredondar, mas aí não daria um valor exato para a gente. E a gente precisa desse valor exato. Então, voltando lá, nós temos no bloco A. No bloco A. Essa equação aqui. T é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, a gente descobre que a tensão nessa corda vai ser a massa dele, que é 2 kg, vezes a aceleração. Portanto, a tensão nesse bloco A vai ser de 20 terços de Newton. Tá? 20 terços de Newton. Legal, descobri que a tensão no bloco A é de 20 terços de Newton. Eu consigo descobrir a tensão no bloco B? Consigo também. Olha só, no bloco B o que nós temos? Deixa eu colocar aqui. No bloco B. No bloco B a gente tinha a força resultante menos a tensão é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Legal. A força resultante nós tínhamos 20 menos a tensão, que é o que a gente quer descobrir, é igual a massa do bloco B, que é 4, vezes a aceleração que a gente descobriu, 10 terços. 10 terços. Legal. O que a gente resolve aqui? Bom, a gente resolve aqui. 20 menos T é igual a 40 terços. 40 terços. Então, 20 menos T vai dar esse valor. Quanto vai ser T? Eu vou pegar esse T aqui, que eu tenho que tirar desse lado, né? Vou colocar do outro lado. Tá? Então, para tirar ele daqui, eu tenho que adicionar um T. Ele está negativo, eu vou somar um T aqui. Se eu somar um T desse lado, eu tenho que somar um T do lado de cá também. Tá? Então, a gente vai ter a equação neste formato. 20, esse menos T com mais T ficou 0, é igual a 40 terços mais T. E agora, esse 40 terços eu preciso tirar daqui. Como é que eu faço para tirar o 40 terços daqui? Eu subtraio 40 terços desse lado. Se eu subtrair 40 terços desse lado, eu tenho que subtrair 40 terços daqui também. Vai ficar menos 40 terços aqui também. Então, a nossa equação vai ficar assim. 20 menos 40 terços é igual a nossa tração. Ah, legal. Como é que a gente faz para somar ou subtrair essas frações aqui, né? A gente sabe que tem uma fração aqui, 20 sobre 1. A mesma coisa que 20. 20 sobre 1 menos 40 terços. Para facilitar, o que a gente faz? A gente deixa os denominadores iguais. Então, se aqui eu tenho 3, eu tenho que colocar um 3 aqui também. E como é que eu faço para esse 1 virar 3? Eu multiplico por 3. Se eu multiplicar embaixo por 3, eu multiplico em cima por 3 também. Então, a nossa equação agora vai ficar 60 sobre 3 menos 40 sobre 3. Por que a gente faz isso? Porque quando nós temos frações com denominadores iguais, a gente só faz a operação com os valores de cima, mantém o denominador. Então, aqui embaixo a gente vai ter 3 e em cima vai ser 60 menos 40, que é 20. 20 terços é igual a nossa tração. 20 terços de Newton. Legal? Então, nós temos aqui, encontramos as duas
frações com o mesmo valor, 20 terços e aqui 20 terços também. Legal? Tem uma outra forma um pouco mais fácil da gente encontrar a nossa aceleração, que é utilizando o sistema como se fosse um bloco só. Tá? Então nós teríamos aqui um blocão com a soma dessas massas. Ficaria o quê? Um bloco aqui maior, com as massas de 4 kg mais 2 kg, teremos então 6 kg. Temos a força aqui resultante de 20 newtons, né? Inicialmente. E a gente descobre pela segunda lei de Newton, que a força resultante é massa vezes aceleração. Portanto, é 20 igual a massa de 6 kg vezes a aceleração. A gente descobre então que a aceleração é 20 sextos. Reduzindo isso daqui, a gente fica com uma aceleração de 10 terços metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então, essa aceleração a gente encontrou aqui também, ó. A mesma aceleração. Tá legal? Então, nós temos aqui duas formas de resolver essa aceleração e encontrar a nossa tração. Por que a gente está falando isso? Porque agora a gente pode entrar na questão de polias, tá? Por exemplo, eu tenho um exercício aqui onde eu tenho uma polia, vou desenhar minha polia aqui, e a polia nada mais é do que uma roldana, né? Uma roda onde passa uma corda. Eu tenho uma corda aqui pendurada e uma corda para cá. Então essa corda aqui está presa a uma caixa e essa outra corda está presa a outra caixa. Legal? Então temos duas caixas aqui. Digamos que essa primeira caixa aqui tenha uma massa de 5 kg. 5 kg. Essa outra caixa aqui tem uma massa de 10 kg. Legal? Primeiro, a gente está falando disso aqui tudo sem considerar atrito. Não tem atrito de nada. Se não tem atrito, obviamente, a gente sabe que o nosso movimento vai ser nesse sentido. Vai ser nesse sentido. Vamos marcar quais são as forças atuantes aqui nessas caixas. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Primeiro, no bloco A, nesse bloco de 5 kg, vou marcar ele como bloco A e esse aqui como bloco B. Então, no bloco A, de 5 kg, nós temos aqui apenas a força da corda. Dessa corda. A gente sabe já que a força de corda a gente chama de tração. Legal, então no bloco A nós temos uma força atuando. No bloco B nós temos duas forças. A força da corda, né, atuando nela, a gente já sabe que força de corda a gente chama de tração. E temos a força que o próprio bloco tem relacionada à aceleração da gravidade, que é a força peso. Lembra que a força peso puxa todo mundo para baixo? Então aqui nós temos uma força peso. Lembrando que a força peso é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Legal? Massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Legal. O que a gente faz aqui? A gente pode encontrar a aceleração deste sistema aqui resolvendo por partes. Bloco A e bloco B. Então vamos resolver primeiro para o bloco A e bloco B. Depois a gente faz um conjunto completo, um conjunto inteiro. Então no bloco A, o que nós temos? Nós temos aqui o bloquinho de 5 kg, né? Deixa eu anotar aqui, 5 kg, que tem uma força atuando nele, que é a força de tração. Então a gente vai separar aqui, tração é igual a massa do bloco A vezes a aceleração do sistema. A gente tem a massa do bloco A? Tem. Massa do bloco A é 5 kg vezes a aceleração. Aqui a gente não consegue resolver mais nada. Temos duas incógnitas. É só o valor de 5 aqui. Beleza, então vamos partir agora para o bloco B. Então o que nós temos no bloco B? No bloco B, nós temos o desenho um pouquinho diferente. É o bloquinho aqui, só que a tração agora para cima, tá? Independente dele estar para cima ou para o lado,
essa tração é a mesma, porque a gente está falando da mesma corda. Ela só está passando por uma polia. A polia, nesse caso aqui, ela não está influenciando em nada. E nós temos outra força aqui, que é a nossa força peso. Então, como que ficaria a nossa equação? Primeiro, vamos anotar aqui a massa dele, né? A gente falou que ele tem 10 quilogramas. 10 quilogramas. Então, nós temos aqui, a gente sabe que o sistema está indo para baixo, né? O referencial dele é para baixo, logo, a minha força-peso é maior. Então, vai ser a força-peso menos a tração é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. A gente consegue descobrir qual que é o peso? Consegue, porque a gente sabe que peso é massa do quê? Desse próprio bloco B, vezes a aceleração da gravidade, tá? Menos a tração é igual à massa do bloco B, vezes a aceleração do sistema. A massa do bloco B nós temos aqui, ó, 10 kg. A gravidade nós sabemos também, a gente arredonda ela para 10, né? Menos a tração é igual à massa do bloco B, que é 10, vezes a aceleração do sistema, que é A. 10 vezes 10 dá 100. Então, é 100 menos T igual a 10 vezes a aceleração. Pronto, nós temos aqui novamente uma equação com duas incógnitas. O que a gente faz? A gente resolve por sistema. Vamos colocar aqui no sisteminha. Primeiro, no bloco A, nós temos a tração é igual a 5 kg vezes a aceleração. No bloco B, nós temos 100 menos a tração é igual a 10 kg vezes A. Somando isso daqui, né, resolvendo esse sistema linear, nós temos que 0 mais 100 dá 100. T menos T acaba cortando. 5A mais 10A, nós temos aqui 15A. Tá legal? 15A. A gente pode resolver isso daqui fazendo o seguinte. 10 é igual a 15 vezes A. Eu preciso tirar esse 15 daqui, então eu divido por 15. Ele está multiplicando, eu vou dividir por 15. Se eu fizer isso desse lado, eu tenho que fazer do lado de cá também. Tá legal? Porque aí eu consigo cortar esse 15 com esse 15 daqui. Então, a nossa aceleração vai ser 100 sobre 15, que eu posso dividir os dois lados aqui por 5, né? Embaixo por 5 e em cima por 5, para poder simplificar. A gente tem aqui a aceleração igual a 20 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aqui a nossa aceleração do sistema. Com essa aceleração, eu consigo colocar qualquer uma das equações para descobrir qual é a tensão que tem nessa corda, nesta polia. Então, eu posso usar essa primeira aqui, que é mais fácil. A tensão é igual a 5 vezes A. Logo, a minha tensão vai ser 5 vezes 20 terços. Tá? Então, tensão é igual a 5 vezes 20, que dá 100, sobre 3. Legal? Como é tensão, é uma força, é newtons. Se eu quisesse arredondar, pode, professor? Pode. Você não vai ter o valor exato, mas você pode. 100 sobre 3 é 33,3, aí é uma dízima periódica, né? Então, ficaria assim. Legal? Então, nós tivemos aqui uma aula sobre tensão e a gente colocou um pouquinho de polia para introduzir essa questão de polias na nossa aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre associação de polias, colocar mais polias, e depois vamos falar também sobre máquina de Atwood. Certo? Muito obrigado e até a próxima.